Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Psicografado pela escritora da espiritualidade Sônia Lopes, história ditada pelo espírito de Margaret Taylor. Desencarnei com 16 anos, devido ao excesso de tudo. Quando eu era criança, tínhamos uma empregada em casa e meus pais ficavam o dia inteiro trabalhando e eu ficava com ela. Zulmira era a minha babá e cuidava da casa. Ela viu eu dar os primeiros passos e se alegrou muito. Quando eu estava com 5 anos, iniciei na escola. Os meus pais eram executivos de grandes empresas e mal ficavam comigo. Eu tinha tudo de material, mas não tinha a presença deles. Eles não brincavam comigo, não me buscavam na escola e nem interagiam com o meu mundo. Certa vez, Zulmira me ensinava a cozinhar e a lavar a louça, quando fui surpreendida pelos meus pais. Eles disseram: "Você não precisa aprender os serviços da empregada. Vá estudar." E brigaram com Zulmira. Fui para o meu quarto ressentida. O que tem de mais em lavar uma louça? Os meus pais me cobriam de presentes, tudo o que eu queria e até o que eu não pedia a eles, mas não me davam um momento em família, de estarmos sempre juntos, de passear ou até me conhecer melhor, saber do que eu gostava. Como eu me sentia solitária, muitas vezes. Aos 14 anos, estudava em um colégio caro, onde eu passava a maior parte do tempo, longe das salas de aula. Ficava no barzinho com a turma, e ali conheci outro mundo, o que não era real. Comecei com bebidas, energéticos, e quando chegava em casa, queria conversar com os meus pais, contar o que estava sentindo, e que sentia a falta deles, e que isso estava me fazendo mal. Eles nunca estavam em casa, sempre em viagem de trabalho ou em reunião. Quando eu ligava, não podiam me atender. Zulmira era o meu refúgio. Corria para ela e chorava a falta dos meus pais. Ela me orientava e falava: "Tem caminhos que escolhemos difíceis de voltar atrás, e nunca mais será como antes. Não preencha o vazio que está sentindo com vícios, mas com orações." Eu sempre ouvia Zulmira e tentava fazer o certo, mas quando Zulmira faleceu e eu não tinha mais uma mão para me amparar nas minhas angústias, passei a viver num mundo imaginário, ilusório das drogas. Zulmira se foi e eu não tinha mais ninguém, pois ela cuidou de mim desde a infância. Os meus pais estavam tão preocupados com eles mesmos que esqueceram de mim. Eu era uma adolescente sem estrutura emocional para viver sem a presença de meus pais. Mamãe contratou outra empregada e assim foi. E eu a cada dia mais carente de pai e mãe. Sentia muita falta deles e sentia a falta de Zulmira. Onde estaria ela depois da morte? Quando os meus pais foram chamados na escola pela diretoria, eu já tinha passado dos limites de falta. Estava viciada na falta de disciplina e revolta. E quando os meus pais vieram me perguntar o que houve comigo, eu respondi:
Vocês me abandonaram. Como assim? Disse mamãe. Você tem tudo. Roupas caras, bons colégios, curso de línguas. O que te falta? Falta carinho e atenção de vocês. É só isso que eu preciso, mas nunca tive. Papai respondeu: trabalhamos para te dar o melhor. Eu respondi: eu não quero o melhor. Eu quero vocês. Quero ser feliz com vocês. Mamãe disse: pare de reclamar. Você não é mais criança. Já está com 15 anos. Não posso parar de trabalhar, pois é o meu trabalho do seu pai que te sustenta. E esta conversa está encerrada. E tudo continuou como sempre. Eles viajavam, trabalhavam, e eu passava dias sem vê-los. Certa vez, sentada no barzinho onde eu frequentava, quando eu matava as aulas, se aproximou um rapaz, diferente na forma de se vestir, e sentou-se ao meu lado. Eu estava sob o efeito do álcool e outros excessos. Perguntei: quem é você? Estuda aqui perto? Não, venho de muito longe. Gosto muito de andar. Perguntei: e onde você mora? Por aí. Você quer vir comigo? Eu me levantei. Olhei ao redor onde estava, vi os meus colegas da escola e saí com aquele desconhecido. Caminhamos muito. Me sentia sob o forte efeito do álcool e de outras substâncias e percebia a diferença nas pessoas, nas que não tinham vícios. Em torno delas havia uma luz clara, azulada. Nas que tinham vícios era uma névoa escura e sentimentos de tristeza. Eu perguntei ao rapaz: é longe onde você mora? Ele respondeu: eu moro onde eu quiser. Como assim? Você não tem um lar, uma família? Ele disse: vamos entrar ali naquela casa. É ali que você mora? Não é, mas vamos entrar. Eu não vou entrar, eu tenho medo. Ele puxou pelo meu braço. A casa amarela de janelas brancas e jardim de rosas. Na sala, uma capelinha de uma santinha. A casa era simples. Na cozinha, as crianças sentadas ao redor da mesa. E a mãe ensinava eles a orarem antes do alimento. Eu me senti tão bem ali. Mateus, o rapaz que eu acompanhava, falou: vamos embora daqui. Não tenho o que eu quero. Saímos e entramos em outra casa, até que Mateus falou: vamos morar aqui. Eu estranhei e disse: não, eu vou para minha casa. Você está invadindo uma casa que não é sua. Observei que na casa as pessoas brigavam muito, gritavam uma com as outras e tinha muita bebida e outras substâncias viciantes. Mateus se aproximou de um homem, morador da casa, que bebia e sugou o vapor do álcool. Eu me assustei. Até então não tinha visto nada parecido. Fiquei com medo. Queria fugir dali. Quando eu ia saindo, entrou um homem alto e forte e me pegou pelos braços e queria me abraçar. E eu gritei: me solta! Mateus veio me ajudar e lutamos muito para escapar dali. E fugimos correndo feito 2 loucos. Disse a Mateus: me leve para minha casa. Estou cansada.
Sinto fome e sinto saudades dos meus pais. Mateus estava tão estranho que tive vontade de fugir dele, mas eu não sabia para onde, e o efeito das drogas não passava. Será que eu estou em um pesadelo? O meu corpo estava esgotado. Mateus parava em cada lugar onde tivesse alguém embriagado e sugava as substâncias químicas ingeridas por aquela pessoa. Eu falava: Mateus, eu quero ir embora. E ele se irritou comigo e disse: E para onde? Você não tem mais casa e nem corpo físico. Não percebeu ainda? Perguntei: O que você quer dizer com isso? Quero dizer que você morreu, assim como eu. Mas eu não morri. Se você não quiser me levar para casa, eu vou sozinha. E eu fui andando, e Mateus foi para outro lado. Nunca o efeito das drogas demorou tanto para passar. Eu não sabia onde eu estava e o dia não amanhecia. Estava uma noite escura. As pessoas circulavam, mas eu não vi os seus rostos. Cansada, me sentei sobre uma pedra sem perceber que era um túmulo. Quando me dei conta, me assustei e me levantei. O que estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Fui caminhando no escuro e encontrei pessoas falando em outra língua. Era o espanhol. Eu entendia, pois já tinha estudado. Entendia bem o que eles falavam. Mas por que eu estava ali em outro país? Sentei ao lado de uma banca de flores e ali fiquei, tentando entender o que se passava comigo. Quando uma senhora que vendia flores foi para casa, eu segui ela e entrei na casa dela. E fui ficando ali, pois eu não sabia como chegar na minha casa. Observei que estava na Colômbia. Todos falavam espanhol e eu estava perdida. A família era unida e alegre. Até então, eu não tinha me dado conta que eles não me viam. Tão forte era o efeito das substâncias químicas que eu ingeri. Observei que todos tinham o hábito da oração, a Nossa Senhora. Até as crianças oravam e agradeciam o alimento. Observei que uma menininha de uns 6 anos agradecia o sapatinho novo que ganhou. E na oração ela falou: Nossa Senhora, ajude essa moça que está aqui, na minha casa. Ela está descalça e as suas roupas estão sujas e rasgadas. Eu levei um susto, um choque. Me olhei e me vi uma maltrapilha e caí no choro. Assustei a menina, que correu para sua mãe e disse: Estou com medo, tem uma moça no meu quarto. A mãe abraçou a criança e disse: Vamos orar para Nossa Senhora, ajudar ela. E a criança orava e era tão bonitinha que uma luz clareava ao redor dela. Pensei: eu não posso ficar aqui e assustar essa criança. Vou embora. E saí da casa. Eu não tinha o hábito da oração, pois quando eu estava triste, não recorria à luz de Jesus, mas às substâncias químicas. Saindo da casa, fui puxada como um imã, que eu não tinha controle, para um local que parecia um campo de concentração, muito grande. E lá encontrei outra vez Mateus. Me alegrei em vê-lo. Perguntei: por que estamos aqui? Ele estava sem paciência comigo e disse: Você ainda não entendeu? Estamos no Vale dos Suicidas. Quando você vai entender que morreu? E chacoalhou os meus braços e eu chorei.
Eu disse: eu quero ir embora. De repente, eu vi que veio do alto algumas luzes brilhantes. Pensei ser estrelas e foi aumentando de tamanho e parou sobre o chão. Era um veículo longo e arredondado, vários deles. O local estava cheio de gente como eu. Vários homens saíram do veículo e começaram a chamar as pessoas pelo nome. E chamou: Mateus Dias Albuquerque. E ele entrou no veículo e eu fiquei. O veículo flutuou, subiu e sumiu. Pensei: meu Deus, eu não quero ficar aqui. Eu estava angustiada. Pensei em Zulmira. Onde você estiver, por favor, me ajude. Outro veículo parou e começaram a chamar outras pessoas pelo nome. Quando eu ouvi o meu: Margarete Taylor. Eu tremia. Um jovem me ajudou a entrar no veículo e me sentei. E quando acordei, estava em uma cidade espiritual chamada Lar Maria de Nazaré. Eu não estava entendendo, porque o efeito das drogas não passava. Estava em uma enfermaria só de mulheres, quando eu ouvi uma voz conhecida, e era Zulmira. Abracei-a e chorei muito, e ela me acalmou. Perguntei: mas você faleceu, como pode estar aqui falando comigo? Ela respondeu: faz 15 anos que você faleceu de overdose. Ficou vagando todo esse tempo, sem se dar conta do ocorrido. Mas onde estão os meus pais? A culpa é deles de não me darem atenção. Zulmira me olhava atentamente e respondeu: se você tivesse buscado na oração o alívio para suas dores, você teria vencido. Não devemos culpar os outros pelas nossas fraquezas. Os seus pais fizeram por você o que eles sabiam. A intenção deles não era que você se perdesse no caminho das drogas. Seus pais também sofreram muito com seu desencarne. Você só tinha 16 anos e naquele dia a sua mãe tinha pedido demissão na empresa para ficar mais tempo com você. Foram as orações constantes dela e de seu pai que chegou o socorro até você. Somos responsáveis pelos nossos atos. Mas eu não sou uma suicida. Zulmira me explicou. Quando Deus criou o nosso corpo espiritual, criou com perfeição. Nós danificamos esse corpo com comportamentos viciosos. E o que vai acontecer comigo? Você vai se recuperar. Depois disso, programará uma nova reencarnação para refazer o corpo espiritual danificado pelas drogas. Zulmira vivia em outra colônia espiritual e sempre pedia permissão para o seu mentor para me visitar. E os anos se passaram. Quando o mentor me chamou para programar uma nova experiência lá na Terra, Zulmira aceitou ser a minha mãe e Mateus, o meu irmão. Mateus, pelo uso do álcool na vida anterior, terá problemas de fígado e estômago. Não poderá ingerir álcool nessa nova reencarnação. Eu terei déficit de atenção, dificuldades para aprender, pois danifiquei o meu psiquismo com as drogas e vou ter que fazer um esforço enorme para aprender. E Zulmira cuidará de nós.
Aprendi que toda ação gera uma reação. E quando maltratamos o nosso corpo espiritual na outra vida, teremos que curá-lo. O lar onde vivi por 20 anos é de acolhimento aos suicidas. Aqui há amor e dedicação para todos, na misericórdia de Maria Mãe Santíssima, Mãe acolhedora, e a bondade divina de Jesus e a sua grande equipe de irmãos trabalhadores. Margarete Taylor.